Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai estar ouvindo essa mensagem. Hoje eu quero falar com vocês, quero levar a mensagem para vocês a respeito de como amar a Deus, como fazemos isso na prática, né? Como amamos a Deus na prática, né? E o que significa amar a Deus acima de todas as coisas, né? Então, vamos lá, né? Muitas pessoas, elas erroneamente, elas têm um conceito errado de como amar a Deus, né? Então, eu vim esclarecer para vocês, vim ensinar para vocês a maneira correta de amar a Deus, como que fazemos isso na prática, né? Então, amar a Deus, gente, significa fazer a vontade de Deus. Como Jesus fala, né? Que aquele que cumpre os meus mandamentos, esse é o que me ama, né? Então é assim que nós amamos a Deus. Nós amamos a Deus declarando com as nossas atitudes que nós o amamos. E ele fala em outra passagem que nós não devemos amá-lo só de boca, mas em verdade, com atitudes e em verdade. Então o que Deus quer é que nós venhamos a declarar o nosso amor para Ele, travar o nosso amor para Ele através das nossas atitudes, porque é uma prova de amor, né? Claro que não é errado você declarar a Deus que o ama quando você está transbordante de amor por Deus, até que essa palavra ela sai para fora, como se realmente, né, você estivesse transbordando de amor por Deus. Porque a boca fala do que está cheio o coração, né? A boca transborda do que está cheio o coração. Então, não é errado você declarar a Deus que o ama, mas o que eu estou tentando ensinar para vocês, esclarecer, é que o mais importante para Deus é você declarar com as suas atitudes. Que você não venha declarar só de boca, mas também com atitudes. Porque muitas pessoas declaram só com a sua boca, elas cantam as canções e declarando que amam a Deus, e vão para a congregação, se reúnem e cantam que amam a Deus, mas quando elas saem de lá, elas fazem o contrário do que Deus pede, o contrário do que Deus manda. Isso não é amar a Deus, elas não estão amando a Deus, elas estão iludidas, achando que isso é amar a Deus. Mas isso não é. Na verdade, elas não estão amando a Deus, elas estão declarando com as suas atitudes que não amam. E atitudes valem mais que palavras. A gente ouve isso, né? Que as atitudes, elas valem mais que palavras. Atitudes são provas. Atitudes de amor são provas de amor. Mas as palavras, elas podem ser mentirosas. E atitudes não. Quando você tem uma atitude de amor, você está provando o seu amor. E isso não pode ser desfeito. Isso não pode ser desfeito. Então, amar a Deus na prática é você obedecer a Deus, cumprir os mandamentos de Deus. E quando você está amando a Deus, automaticamente você está amando o seu próximo. E automaticamente você está amando a si mesmo. Olha só como é linda a palavra de Deus, não é? Por quê? E eu vou explicar isso que eu acabei de falar. Quando você ama a Deus, que é obedecer os mandamentos de Deus, né? E quais são os mandamentos de Deus, né? Os mandamentos de Deus são: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher alheia, não é? Mas Jesus resumiu todos os mandamentos de Deus em um só, que é amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo.
Então, todos os mandamentos foram resumidos nesse mandamento. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quando você está obedecendo a Deus, que significa amar a Deus, você está amando ao próximo como a si mesmo. O cumprimento desse mandamento significa amor a Deus, significa que você está amando a Deus. Então, quando amamos a Deus, automaticamente amamos o próximo. Porque ao cumprirmos esse mandamento, cumprimos os mandamentos, o resumo dos mandamentos, ao cumprirmos o resumo dos mandamentos de Deus, que é amar o próximo, nós também estamos amando a Deus. E quando nós estamos amando o próximo, nós estamos amando a nós mesmos. Porque em outra passagem da Bíblia, Deus fala que aquele que faz o bem ao próximo faz o bem a si mesmo. E amar ao próximo significa fazer o bem ao próximo. Amar ao próximo não é um sentimento, algo que você sente e que você sabe que está ali em você, que você tem aquele sentimento. Não. Amar o próximo é fazer o bem ao próximo. É ter uma atitude. A atitude de fazer o bem ao próximo. Isso é amar ao próximo na prática. Eu estou falando isso para vocês porque antes eu achava que amar ao próximo era um sentimento, que eu tinha que esperar esse sentimento nascer em mim. Mas eu não via esse sentimento em mim por todas as pessoas, para pessoas que eu não conhecia, por estranhos. A gente vê esse sentimento por pessoas, pela nossa família, pelos nossos filhos, nosso esposo. Então eu ficava esperando o dia que esse amor ia nascer em mim. Mas não é. E aí Deus me esclareceu, Deus me ensinou que amar ao próximo é uma atitude. É fazer o bem ao próximo. É quando eu tiro roupas do meu guarda-roupa e vou doar para uma pessoa que está precisando. É quando eu tiro alimento da minha despensa e eu vou dar para uma pessoa que está necessitada. É quando eu levo uma mensagem de Deus para uma pessoa que precisa. Na verdade, todos precisamos, né? Então, é fazer o bem. É fazer o bem. Isso é amar ao próximo. E quando eu estou fazendo o bem ao próximo, eu estou cumprindo todos os mandamentos de Deus, porque quem faz o bem não faz o mal. Não tem como eu fazer o bem e o mal ao mesmo tempo. Então, se eu estou fazendo o bem, eu estou deixando de fazer o mal. Eu estou ajudando, eu estou edificando, eu estou dando aquilo que a outra pessoa necessita, eu estou servindo a uma outra pessoa. Isso é amar. Amar o próximo. E ao ter essa atitude de amor ao próximo, de amar o próximo, eu estou amando a Deus e também eu estou amando a mim mesma. Porque se eu faço o bem para outra pessoa, esse bem volta para mim. Quem faz o bem aos outros a si mesmo faz. Assim como quem faz o mal aos outros faz o mal a si mesmo. Então esse bem ele volta para mim. Então o amar a Deus vai terminar em mim. Eu amando a Deus, eu estou amando também a mim mesma. Eu estou me beneficiando com isso. Porque muitas pessoas esperam e acham, elas esperam um obrigado, se a outra pessoa tem atitude de gratidão. Mas às vezes não tem. Às vezes você faz o bem para alguém e essa pessoa não enxerga, essa pessoa não valoriza. E aí você para de fazer o bem. Mas quem vai te recompensar é Deus. É entre você e Deus, é você e Deus. Quando você está fazendo o bem para o próximo, a sua intenção é o amor a Deus e a recompensa vem dele, porque quando a gente ama a Deus, quando a gente agrada a Deus, ele nos recompensa. Nós não ficamos sem nossa recompensa, né? E
dentro desse tema ainda, mas quero falar com vocês também sobre como amar a Deus acima de todas as coisas. Que significa amar a Deus acima de todas as barreiras, acima de todos os empecilhos. Porque existem barreiras. Não pensem que quando Deus diz, né? Quando Deus manda que o amemos acima de todas as coisas, que isso vai ser uma coisa fácil, sem dificuldades. Não, tem dificuldades, é difícil, porque existem as barreiras. Existem as barreiras. Então, amar a Deus acima de todas as coisas significa amar a Deus acima de todas as barreiras que existem e que vão tentar nos impedir de amá-lo. Uma delas é o pecado que habita na nossa carne. Porque quando você quer fazer o bem para o próximo, o pecado não quer. O pecado quer fazer o mal. Deus diz, não retribua o mal com o mal. Então, um mandamento de Deus. Mas eu vou perguntar para você, é fácil fazer isso? Não retribuir o mal com o mal? Porque o que nós vemos em nós é um desejo de se vingar. É um desejo de fazer a nossa justiça. Mas nós não podemos fazer a nossa justiça porque nós não somos juízes. Nós somos servos, nós somos filhos do juiz, mas nós não somos o juiz. Só quem pode fazer a justiça é o juiz. Então não é fácil fazer a vontade de Deus. Porque quando Deus diz não retribua o mal com o mal, o nosso desejo é se vingar, mas a gente tem o quê? A gente tem que fazer a vontade de Deus acima disso. Acima do desejo de pecaminoso da nossa carne, acima do desejo do pecado que habita em nós. O pecado deseja fazer o mal, mas Deus diz faça o bem. Então eu tenho que amar a Deus acima do pecado que habita em mim, acima do mal que eu vejo nos meus sentimentos, acima do mal que eu vejo nos meus pensamentos, nos meus desejos. Nós temos que amá-lo acima dessa barreira. Às vezes Deus te pede para você levar uma mensagem para uma multidão de pessoas, mas você é uma pessoa que ainda é tímido para isso, ainda é inseguro para isso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que amar a Deus acima dessa timidez. Fazer a vontade de Deus acima da sua timidez. Fazer a vontade de Deus acima do pecado, acima do mal, acima do desejo mal que está em nós. Isso é amar a Deus acima de todas as coisas. Por isso que ele usa a frase acima de todas as coisas, porque existem barreiras que têm que ser ultrapassadas para que eu ame a Deus. Se fosse uma coisa fácil, ele apenas diria, me ame. Mas não. Ele diz, me ame acima de todas as coisas. Me ame ultrapassando todas as barreiras que tentam te pedir de me amar. Entendeu? Então, é assim que nós amamos a Deus. E é assim que nós conseguimos amar a Deus, somente ultrapassando as barreiras que vão existir, que existem, que tentam nos impedir, que tentam nos fazer cair. Mas maior é aquele que está com a gente do que aquele que está no mundo, do que o mal. Certo? Então, essa foi a mensagem que eu quis levar para vocês hoje. Como amamos a Deus na prática e como amamos a Deus acima de todas as coisas. Certo? Porque somente quando nós
realizamos a vontade de Deus, é que nós também somos satisfeitos. E eu não estou falando de satisfazer o pecado em mim. Eu estou falando de satisfazer a nossa alma. Satisfazer a nossa alma com o que nós precisamos, com o que nós necessitamos, com coisas que nos são benéficas e não com coisas inúteis. Tá certo? E a minha oração para Deus é que Deus venha nos ajudar a fazer a sua vontade, para que o nosso amor para com Ele seja um amor crescente, que vá crescendo, que a cada passo, cada vez mais esse amor venha crescendo, que nós venhamos a ter mais atitudes de amor e com o passar do tempo, o dobro das atitudes, o triplo das atitudes, que nós venhamos amá-lo a Ele cada dia mais e mais, certo? E fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos vocês.